Boa noite. Nós temos hoje um assunto fundamental, que é a educação financeira, para todos e também para os jovens. Nós vamos conversar aqui com o Altemir Farinhas. Ele trabalha nessa área já há muito tempo, durante mais de 20 anos esteve no sistema financeiro, depois partiu para o trabalho de palestrante em educação financeira, publicou 3 livros, o último deles é este aqui, Dinheiro, Pra Que Dinheiro?, que é feito justamente para as crianças, para que as crianças também aprendam na escola a ter a administração mais lógica do seu dinheiro. E nós temos um fato interessante também que o Altemir pode explicar para a gente aqui. Nós tivemos na última pesquisa da FEComércio, Federação do Comércio do Estado do Paraná, um dado curioso, mostrando que o paranaense é campeão em endividamento. O que será que causa essa situação? Vamos falar de muitos temas, mas eu queria começar por essa curiosidade para a gente entender estes números que a imprensa divulgou agora nessa semana. Altemir, por que o paranaense aparece como mais endividado do Brasil? Então, ele está com um índice acima de 90%, que é um índice altíssimo, sendo que a média nacional é 64%, que já é a maior média dos últimos anos, porque em 2013 ela era 58,6%. Então vamos lá, o que isso traduz, né? Esse endividamento quer dizer que ele fez compromissos financeiros, financiamento de carro, financiamento de casa, um empréstimo pessoal, ou seja, ele assumiu as dívidas, ainda não está inadimplente. Mas o paranaense, ou o sul aqui, nós estamos vendo assim em termos de empregabilidade, carteira assinada, poder aquisitivo, porque a pessoa para tomar esses empréstimos, ela tem que ter um nome limpo, ela tem que ter um bom salário e ela tem que ter a carteira assinada. Então quer dizer que justamente a situação melhor na média do sulista, entre eles o paranaense, é que causa esse resultado. A pessoa tem mais confiança para gastar. Exatamente, ela tem mais poder de crédito, né? Ter um cartão de crédito, ter os empréstimos, ter os financiamentos. E isso é interessante porque muitas vezes a insatisfação numa empresa, começando por aí, ou até num estado, você já foi convidado em outros estados para criar programas de conscientização dos servidores públicos, para eles aprenderem a cuidar do próprio dinheiro, até para que o descontentamento seja menor. Esse é um problema que dá para dizer que está em todo o Brasil, então. Sim, ele é recorrente, né? Quando a gente trabalha com as empresas públicas, que é o funcionário público, o grande vilão é o consignado. Estão sempre, ele entrou, nunca mais sai do consignado. Ou seja, o salário termina no 10º dia, não dura até o final do mês, e esses estados ou municípios estão preocupados. Por quê? Porque daí isso acaba no atendimento. Às vezes já tem um atendimento ruim e a pessoa é endividada ainda, ela fica mal-humorada, velho. Então ainda agrava mais a situação. Então alguns municípios e estados preocupados, o RH preocupado com o funcionalismo, está olhando o seguinte: vamos melhorar a saúde financeira desse funcionário. Consignado, que significa, para quem não sabe, é o próprio contra-cheque. Já vem o desconto ali obrigatório, né? O dinheiro nem chega na mão da pessoa. Desconto em folha. E às vezes, né, o RH, ele não observa o quanto o funcionário está endividado. Ele consegue enxergar o empréstimo consignado, mas não sabe quantos cartões tem o funcionário, se ele está devendo para a agiota, se ele tem empréstimos de outros bancos. Eu já atendi empresas onde tinham funcionários que deviam 7 vezes o que ganhavam. Ou seja, a empresa estava com uma bomba relógio dentro da empresa. Que situação, né? O que você acha que leva a isso, já que é um problema generalizado no nosso país? Começa por aí, por esse desconhecimento? Os pais, a escola não ensinam o que é fundamental? Sim, o Brasil nunca teve educação financeira. O brasileiro nunca se atentou para isso. Ou seja, nós tivemos um período que era a inflação, então ninguém nem estudava e nem cuidava. O real acabou de completar 25 anos, o plano real. E um erro, eu acho aí, foi o seguinte: junto com o plano real, deveria entrar a educação financeira nas escolas. Para quê? Para que essa geração atual fosse um consumidor consciente. Como não tem educação financeira, o brasileiro ele é muito impulsivo. Ele é aquele comprador compulsivo, Vili. E aí nós temos a mídia, a propaganda, nós temos vários meios que fazem com que o brasileiro gaste mais do que ele ganha. Gasta pela emoção, pelo impulso? Pelo impulso, pelo prazo, pela taxa de juros. O brasileiro faz uma conta do famoso CAB, que eu falo que é a conta errada. Ele vai comprar um carro, ele fala R$500 cabe, mas ele esquece que 500 é a prestação. Falta seguro, falta impostos, falta um monte de outros valores, combustível, que aqueles R$500 pulam para R$1.000. Aí ele comprometeu boa parte da renda, cai na dívida. O problema em grande parte é emocional? Emocional.
mexe muito com a emoção, principalmente datas festivas, como o Dia das Mães, vamos ter Dia dos Pais, Natal é impressionante. Natal, aquele período antes e depois, mexe tanto com as pessoas que elas esquecem o limite do cartão, o limite do cheque especial e gastam. Como é que é o seu trabalho voltado a empresas ou a governos, prefeituras, né? Escolas também, para as crianças? Você tem dado esse tipo de treinamento ou de palestra? É um trabalho que se faz com uma visita só, com uma palestra só, ou também pode ser um trabalho sistemático, no caso, por exemplo, de uma empresa que sofra com o problema? Nós já temos grandes empresas aqui no Paraná e no Brasil, onde eu sou consultor dessas empresas. Eles têm um programa interno de educação financeira. O que é um programa interno? Ele traz uma palestra que é a sensibilização para o assunto. Então, ela é muito motivacional e desperta o interesse pelo assunto. Aí entra uma série de cursos. Por quê? Seja funcionário público ou empregado de empresa, nós temos 3 tipos, Vili. O endividado, aquele que já está devendo, está lá no Serasa, são mais de 63 milhões de inadimplentes no Brasil, ele precisa de ajuda. Mas daí tem o equilibrado, ele não tem dívida, ele paga todo mundo, mas ele não tem futuro, porque não sobra dinheiro, então ele não vai ter aposentadoria. E o terceiro tipo de funcionário é aquele que é um investidor, sobrou dinheiro, ele aplica, mas ele pode cair num golpe, pode estar aplicando errado, por exemplo, deixar todo o dinheiro na poupança, rende 0,37. Ou seja, o dinheiro dele está sendo corroído. Quando a gente mostra para o RH isso, o RH entende o seguinte: então vamos melhorar a saúde financeira e qualidade de vida do funcionário. Curso sobre investimento, curso sobre previdência, curso sobre como ter uma planilha e organização dentro do seu lar, que atinge toda a família do funcionário. E aí melhora como um todo, dentro da empresa, o humor, clima organizacional, tudo melhora. Há vários fatos que podem jogar qualquer pessoa, né? Até a pessoa bem posicionada, de uma hora para outra, pode estar lá com uma dificuldade extrema, porque ela pode ter uma separação, ela pode ter a perda do emprego, golpe é muito comum, sociedade que não dá certo, desentendimentos, coisas que vão parar na justiça. Tem tanta possibilidade que pode quebrar uma pessoa que realmente isso vale um conhecimento prévio. Vale. Porque assim, para chegar nesse grau de endividamento, as 3 causas são o descontrole financeiro, que a pessoa nunca controlou nem num caderno, consumidor compulsivo, que já tem 3% da população brasileira, que é uma doença mesmo, precisa de ajuda, e a fatalidade. Por exemplo, uma enchente pode agravar muito a dívida de uma família. Uma doença pode agravar também. Então, as empresas que estão preocupadas com isso, elas entendem o seguinte: o funcionário tem que ter uma reserva financeira. Ele tem que ter um respaldo financeiro, porque, de repente, pode acontecer um problema fora da empresa, que não é o salário dele, que afetou as suas finanças. Uma vez que afeta a finança, eu falo, o funcionário está na empresa, mas a mente dele está fora. O corpo está lá na empresa, mas a mente está nas dívidas. A educação financeira deve se tornar agora obrigatória nas escolas. O que é interessante porque nós temos uma educação, muitas vezes, até de desprezo ao dinheiro. A questão não é o dinheiro pelo dinheiro, mas entender que o dinheiro é resultado do trabalho e que você precisa dele para viver. E muitas vezes parece que há preconceito, inclusive, no ensino da importância do seu próprio gerenciamento financeiro. Sim. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, colocou que em 2020 todas as escolas no Brasil vão inserir o tema educação financeira. A partir de agora ele é obrigatório. Nós já temos algumas escolas em Curitiba que estão usando o meu livro, a metodologia e o material, e estão ensinando educação financeira e empreendedorismo. O que é bacana? As crianças aprendem a gastar, poupar e doar. Elas aprendem o seguinte: ela não pode só guardar dinheiro. O dinheiro tem que circular na economia, senão uma economia quebra. Ah, mas eu vou gastar tudo. Também não pode, porque você precisa ter sonhos para serem realizados. E o doar é a parte generosa, que é muito bacana. Por exemplo, nós tivemos ano passado uma escola que terminou o projeto de educação financeira. Eles venderam na Feira do Empreendedor os produtos deles, arrecadaram uma grana. Parte do dinheiro eles foram no cinema, parte do dinheiro eles foram no asilo, para dar de presente para as pessoas no asilo alguma coisa. Ou seja, ela envolve essa educação financeira muito mais do que a gente imagina. Esse trabalho que você fez aqui, o último, a nova edição, Dinheiro para que Dinheiro, entre gastar e poupar, voltado às crianças. Qual é o formato para levar isso para a escola? É usado como? Como se fosse uma cartilha, uma base para o professor trabalhar em cima? Qual a ideia? Ele é um livro paradidático, porque ele vai auxiliar o professor na aula de matemática, na aula de português, na aula de história, né?
Ele é um livro lá do 4º ano até o 8º ano, atinge todas essas crianças, Fundamental 1, Fundamental 2, e auxilia o professor, por quê? Porque ali a gente coloca algumas questões para a criança olhar o seguinte: quanto que é uma conta de luz? Quanto custa o mercado? Da onde vem o dinheiro? Muitas crianças imaginam o seguinte: o dinheiro é fabricado. Não, o dinheiro vem do trabalho. Pai e mãe trabalhou, que se transforma em salário, que o salário para num banco, e agora como o dinheiro sai do banco? Então as crianças aprendem brincando. E dá para dizer que não são só as crianças, os adultos, em grande parte, na verdade, sabem tão pouco quanto as crianças. Sabem pouco, porque assim, é uma coisa recorrente, né? O avô não ensinou, o pai não ensinou, é geração por geração não foi repassado. Mas a criança, quando tem um estudo de educação financeira na escola, envolve a família. Ela modifica os pais. Muitos pais já foram nas escolas perguntar o que está acontecendo. Meu filho agora apaga a luz, meu filho ele começou a policiar as coisas em casa, ele pede menos no mercado. A criança, uma vez que ela tem educação financeira, ela entende o valor do dinheiro. É interessante porque talvez o maior exemplo é a criança que faz aquele barulho no supermercado porque quer fazer uma chantagem com os pais para que compre algo ali naquele momento. Exatamente, porque a criança ela é impulsiva, ela quer aquilo, então ela não tem noção de quanto custa. E se o pai ou a mãe falar não tem dinheiro, a criança fala o quê? Passa o cartão. Justamente, não entende a origem, né? a limitação. Exato, porque a criança é o seguinte, ela quer o produto. Uma vez que tem educação financeira, olha que interessante, a criança começa a olhar o seguinte: quanto custa isso? Nossa, isso aqui é o preço, digamos, que eu pago lá na conta de água, na conta de luz, material escolar. Ela começa a fazer uma correlação de preços. E a educação financeira se torna o quê? Se torna algo para o resto da vida. Hoje eu encontro alguns adultos que já tiveram educação financeira, né? E descubro o seguinte: são consumidores melhores, porque eles sabem o valor do dinheiro. O cartão de crédito, em todas as estatísticas econômicas, aparece como o principal vilão. Não o cartão em si, mas o mau uso do cartão, né? O que ele oferece de possibilidade que as pessoas acabam se descontrolando. Das dívidas dos brasileiros, mais de 78% é cartão de crédito. William, antigamente eu falava do cheque especial. O principal vilão era ter o cheque especial porque o brasileiro inventou o cheque pré-datado. Uma coisa que não existe no mundo. Aí o brasileiro soltava cheque e se perdia. O cheque especial hoje, ele já caiu na tabela. Porque o principal é cartão de crédito, depois nós temos carnês, por incrível que pareça. Em todo o Brasil os carnês ainda são um dos principais vilões. Aí financiamento de carro, financiamento de casa. E em grande parte, aí que vem um problema sério, né? A seleção, o que é que vale gastar, o que é preciso gastar e o que não é preciso. Aí é que as pessoas se perdem. Porque assim, ter uma dívida não é um problema. As pessoas têm um medo da palavra, entendeu? Por exemplo, a prestação da casa própria pode ser uma dívida boa. Já a prestação de um carro pode ser uma dívida ruim. Porque olha só, eu tenho um carro simples até um carro de valor muito alto. Na verdade, a pessoa precisa de um meio de condução. Se ele comprar o carro que custa muito alto, talvez a prestação também seja alta. O seguro também é alto. E aí aquela dívida é ruim. Nós estamos conversando hoje com o Altemir Farinhas. Ele é especialista em educação financeira, tem 3 livros sobre este assunto, trabalha como palestrante por todo o Brasil, atendendo escolas, atendendo empresas e levando essa mensagem, esse conhecimento sobre como controlar o dinheiro, para você controlar o dinheiro e não ser depois controlado, perseguido por suas dívidas. Já voltamos. Hoje nós falamos sobre educação financeira. Altemir Farinhas, autor de 3 livros, palestrante, que se dedica a este assunto. Ele é formado em administração, também fez pós-graduação em engenharia financeira e finanças e MBA em responsabilidade social. Hoje a vida dele é percorrer o país em palestras, em cursos, em atendimento a empresas, escolas, governos, para que as pessoas aprendam a cuidar do seu dinheiro e evitem problemas, evitem depois o sufoco. Você já tem 3 livros, o primeiro deles foi o título mais claro, Cura a Solução para a Sua Vida Financeira. Isso, ele é a capa, o formato de um remédio, porque realmente a pessoa, uma vez que ela está endividada, com muita dívida, ela muda toda a sua saúde, física e mental, atrapalha muito a vida da pessoa. E elas acham que não tem saída, Vila. Então ele olha os próximos anos horríveis. Nesse livro, o que a gente mostra?
Uma vez que você fez o endividamento, você também é capaz de sair do endividamento. Vai demorar um tempo? Vai. Né? Pode demorar, às vezes, 3 anos para sair de uma dívida. Mas o interessante é que uma vez que a pessoa acha a saída, ela não volta. Ela descobre que é melhor ter reserva, ter investimento, do que fazer dívida. E o outro livro, eu não me lembro o título, Momentos de Sabedoria Financeira. Isso, Momentos de Sabedoria Financeira, esse foi o segundo. Esse foi o segundo. Esse é um livro interessante que eu fiz para uma das empresas multinacionais brasileiras, que ela tinha que atender os funcionários, porque ela tinha muitos funcionários andando de ônibus. Então, como demorava o trajeto, seria interessante, dentro do programa de educação financeira, a gente fazer com que eles lessem. Mas o brasileiro tem preguiça de ler. Então, o livro Momento de Sabedoria é um livro de bolso, com apenas frases. São apenas insights de educação financeira. Né? Um deles, por exemplo, assim, ó, antes de comprar, faça 3 perguntas. Eu quero, eu posso, eu preciso? Então, esse é o livro Momentos de Sabedoria Financeira. É controlar o impulso. Eu me lembro de uma entrevista, uma vez, de um casal que fazia navegação pelo litoral brasileiro, já aposentado, e eles tinham uma regra, eles paravam em algum ponto na praia e se quisesse comprar alguma coisa, a decisão era não compramos hoje, vamos pensar e vamos comprar amanhã, deixar para o dia seguinte. Eu achei muito interessante, porque é justamente o tempo que você precisa para pensar se aquilo é realmente necessário. Porque você sai do calor da emoção. Às vezes você está comprando pela emoção. No dia seguinte você olha o objeto e fala, olha, nem é tão interessante como eu achava que era. Então, aí é uma receita importante, inicial. Exato. Fazer 3 perguntas, porque você evita qualquer compra. Né? Eu quero, todo mundo deseja alguma coisa. Eu posso, é se eu tenho dinheiro. Mas a última e fatal é, eu preciso? Às vezes você não precisa uma blusa nova, você não precisa um celular novo. E, na verdade, assim, o brasileiro está gastando por impulso. Então, isso aqui é um freio. Esse exemplo do casal é fantástico, porque no dia seguinte, aquilo pode ter perdido o brilho. Um detalhe interessante também é principalmente o funcionário público, principalmente o aposentado, que cai em muito golpe. Tem muita empresa, sempre há algo novo sendo inventado para tirar o dinheiro dessas pessoas, para vender o que essas pessoas não precisam, e aí junta também com o consignado, que vai direto na cobrança do valor que ele receberia no final do mês. Sim, porque daí uma vez já tirou, né? Já está escrito lá no Lerite, né? Não te pertence mais. Retira na fonte. O empréstimo consignado ele tem uma grande garantia que é essa, né? E realmente, às vezes, o aposentado ele não está fazendo nada. Então, ele acaba sendo refém de algumas pessoas que oferecem produtos que ele não precisa comprar. Nós temos, às vezes, viagens que não acontecem, investimentos que não são investimentos. Nós temos algumas pirâmides, alguns golpes, e, infelizmente, o aposentado tem caído muito nisso. O trabalho, quando ele é feito para governos de estado, para prefeituras, esse trabalho de educação financeira para o funcionalismo, como é que surgiu isso? Como é que é realizado esse trabalho? Então, eu comecei atendendo no passado a nossa empresa, que é a Copel, e realmente uma das minhas primeiras palestras foi para todo o serviço social, onde eles detectaram o problema. Eles olharam, Altemir, você chegou no ponto certo. Nós temos que refazer essa educação financeira. E daí, como a Copel é uma empresa estatal e pública, a gente viu o seguinte, o salário é interessante, a estabilidade é interessante, a educação financeira é que está faltando. E aí a gente trabalhou desde programas de preparação para a aposentadoria, até essa área de falar sobre investimentos, onde as pessoas começaram a entender como trabalhar melhor o seu dinheiro. E daí as outras empresas e prefeituras e estados também se atentaram para isso. Eu fiz um trabalho, por exemplo, para o Tribunal de Justiça lá de Rondônia. Hoje tem vários multiplicadores em todo o estado atendendo o funcionário público. Porque aí tem teu livro, teu material que ele pode continuar e levar adiante o conhecimento. A pessoa entende como dar uma palestra, como ministrar um curso e o porquê da consultoria. A consultoria é muito importante, Vílio. Em alguns casos, se você não pegar na mão do funcionário, você não tira ele do buraco. Porque ele afundou de tal maneira nas dívidas que ele não vê saída. E o que a gente demonstra para ele numa conversa, você é inteligente, você é capaz, você está empregado, você tem saúde, o que aconteceu, aconteceu. A partir de agora, vamos achar uma solução. E as dívidas, uma vez negociadas, elas têm bons descontos. Existe uma renegociação a ser feita. O caso do aposentado, muitas vezes ele tem uma pressão que não é só ele, né? Ele tem a família, ele tem neto,
as pessoas da família que vêm pedir para o avô, para a avó, e desconsiderando a dificuldade que aquela pessoa tem, e aí as pessoas também não conseguem dizer não. Porque o coração é grande. Mas olha que interessante, aquela avó, aquele vô que tem lá uma aposentadoria pequena, ele tem saúde financeira, ele paga as suas contas, ele dorme bem, ele está bem. Mas um filho ou um neto que se endividou vai procurar ele. Por quê? Porque já está com o nome sujo, logo não consegue empréstimos. Quem consegue o empréstimo? Essa avó, essa mãe, esse aposentado que está com o nome limpo. E que tem o consignado. E ele faz o consignado na promessa que vão pagar a prestação. O que ocorre? Nesse índice que nós estamos falando aqui de 64% da população, né, brasileira, grande parte é os aposentados que fizeram empréstimos não para eles, mas para ajudar um filho ou um neto. O cartão de crédito, quais seriam as dicas fundamentais, já que é o maior causador de problemas hoje? O que a pessoa deve pensar com o cartão de crédito? Primeiro tem que descobrir o seguinte, sabe usar o cartão? Não sei, não tenha, porque o cartão ele pode ser uma arma. Né? Agora, sei usar o cartão, ainda calma lá. Mesmo sabendo usar o cartão para ganhar milhas, observe o limite. Uma pessoa que ganha R$2.000 não pode ter um limite de 5. Agora imagine se ele tem 2 cartões de crédito, cada um com limite de 5.000. Está fácil para se endividar. Ele imagina que tem um dinheiro que não existe na verdade. Que é um empréstimo automático, não tem e não lhe pertence. E é fácil você passar o cartão e descobrir o seguinte, nossa, olha aí, ó, já gastei 5.000. E realmente é 5 prestações, 10 prestações, 20 prestações. Quando você vê, recebe a fatura e se assusta. Então, recomendações, sabe usar? Use. Mesmo sabendo usar, cuida do limite. Ganha 2.000, tem um limite de 1.000. Ganha 5.000, tem um limite de 2.500. Sempre um limite menor que o salário. Outro detalhe interessante é a tentação pela preocupação com a opinião alheia. A pessoa compra um carro, né, os vendedores de carro falam sobre isso, que a pessoa quer voltar para a cidade dela no final do ano e ele não quer dar a impressão de que ele está mal de vida. E aí já procura comprar um carro muitas vezes acima daquilo que ele poderia comprar. Que Sim, é o emocional, novamente. Que é o emocional. Eu trabalhei num banco uma época, eu era office boy. E eu me lembro dessa história. Me chamava a atenção um gerente, que eu já olhava ele assim de terno e gravata, e eu falava, poxa, um dia eu quero ser gerente. E eu realmente, eu fui gerente, eu subi dentro do banco. Mas como office boy, quando eu olhava aquele gerente, eu falava, gente, ele é o cara. De repente ele aparecia de carro novo. É o máximo. Agora ele aparecia de moto. Eu falei, gente, o cara é o máximo. Um dia ele perdeu o emprego no banco. E a gente descobriu que ele era o maior devedor da agência. O carro financiado, a moto financiada, o terno financiado, ou seja, ele não conseguia pagar as contas com o salário e por isso que acabou até perdendo o emprego. E, na verdade, ele tinha uma ilusão da aparência, que grande parte das pessoas, infelizmente, desenvolve. E ele vendia, tanto é que eu, como jovenzinho no banco lá, eu olhava o seguinte, gente, era o máximo. Não, o máximo era um cara simples no banco, que sempre sobrava dinheiro, fazia bons investimentos e não ostentava. Hábitos podem ser mudados, já que a pessoa nunca aprendeu isso na vida e depois vai lá para um curso ou vai ler um livro. Realmente, a pessoa muda ou é difícil? Muda. Eu tenho lá no meu site, eu tenho alguns depoimentos, por exemplo, tem uma funcionária de empresa que em 6 meses ela comprou a casa própria. Era uma pessoa recorrente que pagava aluguel, o dinheiro não dava, ela fez um curso. 6 meses depois que ela fez o curso, ela mudou um hábito. Parou de comer fora, começou a cuidar mais do dinheiro, descobriu que que o valor do aluguel daria para pagar uma prestação da casa própria. Note, ela trocou uma despesa ruim por uma despesa boa. Ou uma dívida ruim por uma dívida boa. Então, vários exemplos eu tenho, histórico, de empresas e prefeituras, onde as pessoas, através de uma palestra, um curso, tiveram aquela ideia assim, falaram, opa, eu posso fazer isso, e começaram a aplicar na sua vida. E hoje a vida deles é muito melhor. Outra tentação e risco é o empreendedorismo. É importante se a pessoa tiver realmente a capacidade para aquilo, o conhecimento para aquilo. Mas muita gente se ilude, às vezes, e entra no negócio sem entender e depois vai quebrar e vai ficar numa situação muito pior do que estava antes. Como é que deve ser esse momento de pesar? Vale a pena? Vou assumir esse risco? É o meu ramo? Não é bem assim, né? Eu trabalhei muito tempo em banco. Um dos problemas de gerente de banco é depois o que ele vai fazer, sendo que a vida inteira ele foi gerente de banco, né? Uma das empresas que eu atendo, nós vamos fazer esse ano agora a pré-aposentadoria. A minha palestra é o valor do amanhã. Eu dou um choque em todos os futuros aposentados, porque eles imaginam o seguinte, eu vou me aposentar,
receber uma boa grana, uma bolada, vou pegar uma franquia, vou montar alguma coisa. Um por um, eu falo o seguinte, vou pegando aquela imagem que ele tem do empreendedor e desconstruindo. A vida inteira ele trabalhou numa coisa, agora ele quer montar um posto de gasolina. Eu falo, você sabia que com um carro que você leva lá um cheque devolvido, um problema lá, você perdeu tanto? E eu começo a mostrar que não é fácil lidar com o funcionário, pagar impostos, cuidar do marketing. As pessoas falam, peraí, eu vou viajar primeiro, pensar muito e montar algo depois. Eu falei, aí tá certo. Tem que ter um fôlego para segurar, porque pode demorar também um ano ou mais para alguma coisa responder. Porque aquela pessoa que está te vendendo o empreendimento, preste bem atenção. Em muitos shoppings estão lojas fechadas. Muitos, hein? Em Curitiba, impressionante. Muitos. E essas lojas já foram vendidas e revendidas. E são disfarçadas com tapadeiras para não chamar atenção. Para não chamar atenção. Mas quem está te vendendo a loja está falando que é um bom negócio. Então a gente tem que tomar uma preocupação. Peraí, eu não sou vendedor, nunca tive um comércio. Eu não posso pegar todo o meu dinheiro e investir nisso. Altemir, e saber negociar? Por exemplo, a Caixa veio aí com uma possibilidade de até pagamento só de 10% que você deve, porque as pessoas não pagavam mais. Mas aí depende também da pessoa, quando é cobrada, ter a capacidade de negociação, de oferecer pelo menos parte, aquilo que ela pode pagar? Sim. Nós damos orientação no nosso material e no curso, que é o seguinte, dívida não caduca. O brasileiro tem uma mania de achar que 5 anos a dívida sumiu. Dívida não desaparece. Só cresce. Exatamente, porque um banco vende para outro. Uma financeira vende a dívida para uma empresa de cobrança. A dívida ela vai mudar de dono, digamos, né? Ela só caduca a inscrição no Serasa. E realmente, hoje, várias instituições, uma vez que você negociou bem, você consegue 90% de desconto numa dívida. Eu já vi casos que eu atendi, a pessoa devia 100 mil, durante um ano fez poupança, chegou o boleto bancário, 10 mil para quitação hoje. Ele foi lá e quitou a dívida. Altemir, para fechar, o seu site, para as pessoas saberem mais sobre esse assunto, sobre os livros, como te encontrar? equilibriofinanceiro.com.br. equilibriofinanceiro.com.br. Lá tem planilhas, lá tem os vídeos, tem bastante material. E no Instagram, Altemir Farinhas, onde eu estou postando lá vários insights, vários textos sobre educação financeira. Muito obrigado pela presença com a gente aqui na Band. Obrigado. E deixamos para você também o nosso site, para você entrar em contato, sugestão, crítica, o jws.com.br, fala sobre a memória brasileira, tem também o memoriaparanaense.com.br e o nosso Twitter, onde mandamos as novidades para você sobre o noticiário e tudo mais, que é o @JoséVille, WILLE. Por ali você pode entrar em contato também. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.